Oi, gente, tudo bem? A gente vai agora para mais uma aula de genética, tá? Dando continuidade à nossa série de aulas de genética. A gente vai falar sobre um caso especial, tá? De interação gênica, que é a epistasia. Então, a epistasia, ela também envolve a segunda lei de Mendel. E como eu falei, ela é um caso de interação gênica, que é o quê? Foi o tema até da nossa aula, né? A última aula. Então, a interação gênica é quando dois ou mais genes, localizados ou não no mesmo cromossomo, interagem e controlam uma característica. Então, no caso da epistasia, esses genes também podem estar ou não no mesmo cromossomo, e é quando um gene ele vai inibir a ação de outro gene, tá? Então, ele vai mascarar a ação do outro. Então, existem dois tipos de gene. O gene epistático, que é aquele que vai fazer a ação inibitória, tá? E o gene hipostático, que é o que sofre a ação inibitória. Existem dois casos de epistasia que a gente observa: a epistasia dominante e a epistasia recessiva. Eu vou mostrar a vocês aqui nessa aula dois exemplos, tá? Tanto de dominante quanto de recessiva. Vamos começar com a epistasia dominante. Na epistasia dominante, ela ocorre quando o gene epistático, né, aquele que ocorre mesmo de forma simples, que é o que vai inibir a ação, tá? Então, mesmo que ela ocorra de forma simples, apenas um alelo já é capaz de causar a inibição. Então, exemplo disso ocorre na determinação da coloração das penas da galinha. Então, enquanto o alelo Czão condiciona as penas coloridas, o alelo Czinho, ele condiciona as penas brancas. Por sua vez, se aparecer o alelo Izão, ele impede a pigmentação, tá? Ele vai ser o gene epistático. Então, se aparecer o Izão, já não vai ser colorido, tá? Mesmo que tenha o Czão, certo? Então, aqui nessa imagem eu tenho, ó, penas coloridas, penas brancas. Para ser colorido, tem que ser Czão, Izinho, Izinho. Se aparecer o Izão, se for Czão ou Czinho, Czinho já ele já vai ser branco, tá? Então, é o caso de epistasia dominante. Vamos para um exemplo. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene Czão, ele determina que as galinhas sejam coloridas, e o gene Czinho determina a cor branca. Entretanto, o gene Izão, que é epistático, né, o que vai causar inibição, diferentemente do alelo Izinho, que não possui fator inibidor, tá? Se aparecer, ele vai causar, né, a inibição aí vai causar a penagem branca, tá? Então, a pergunta quer saber: diante disso, marca a alternativa que se encontra o genótipo de uma galinha colorida. Então, para ser colorido, a gente sabe que tem que ser Czão. Agora, se aparecer o Izão, ele já não vai ser mais colorido, porque o Izão é o gene epistático. Então, diante disso, a gente já elimina a letra E, que tem Izão, a letra D e a letra B, certo? Só nos resta a A e a C. Como tem que ser Czão, então, a alternativa certa, certo? Vai ser a letra A. Tá? Então, alternativa A, porque o alelo Izão, ele é epistático e, portanto, determina a coloração branca. Nenhum genótipo com esse alelo vai dar origem a uma galinha de coloração colorida. Em genótipos que não apresentam o alelo epistático, porém, não se encontra o alelo Czão. Então, com isso, a gente conclui que o Izinho, Izinho, Czão, Czão é o que vai proporcionar a penagem, né, colorida das galinhas. Agora, a gente vai ver um caso de epistasia recessiva, tá? O que é epistasia recessiva? Na epistasia recessiva, o alelo epistático ele tem que atuar em dose dupla, certo? A gente tem aqui um exemplo da pelagem dos camundongos, né? O Pzão, ele condiciona a pelagem agouti, e quem vai proporcionar essa cor, essa pelagem, é o Azão. O Azinho, ele é epistático e a dose dupla dele vai dar o caráter albino, certo? Apareceu o Azinho, ele vai ser albino, tá?
Um exemplo agora, outro exemplo que a gente vê muito em questões, é o dos cães labradores, né? A pelagem dos cães labradores. Aqueles fofinhos que eu coloquei logo aqui no início da imagem, tá? Esses cãezinhos aqui fofinhos. Então, a pelagem desses cães é caracterizada, tá? Pela epistasia recessiva. Então, a gente vai ver agora um exemplo, tá? Que fala disso. Nos cães labradores, a cor de pelagem preta, chocolate e dourada depende da interação entre dois genes. Um localizado no cromossomo 11, que é o alelo Bzão e Bzinho, e o outro no 5, que é o Ezão e Ezinho. O Bzão, o alelo dominante Bzão, ele vai dar a pigmentação preta. O Bzinho, tá? Que é o recessivo, o chocolate. O Ezão é que vai permitir se vai ser preto ou chocolate, tá? E o Ezinho, aparecendo no Ezinho, ele vai ser dourado. Então, dentre 36 cães resultantes de cruzamentos heterozigóticos nos dois locos, com cães duplo homozigóticos recessivo, quanto às pelagens preta, chocolate e dourada, respectivamente, serão esperados. Então, tá cruzando aí cães heterozigóticos, tá? Com cães homozigóticos recessivos. A gente sabe que vai ser esse tipo de cruzamento aqui, ó. Heterozigótico, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. E homozigótico duplo, né, para os dois, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. A gente sabe que Bzão, ele vai ser preto, desde que apareça o Ezão. Então, a gente sabe que esse daqui é preto, tá? E o Ezinho, Ezinho, ele é duplo, recessivo, ele condiciona, tá? A pelagem dourada, tá? Então, agora a gente vai fazer a proporção dos gametas e ver quantos vai gerar, que é o que pede a questão. Então, ó, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão, Bzinho, Ezinho. Aí eu tenho meus 4 gametas aqui. Agora eu vou pra cá. Bzinho, Ezinho, Bzinho, Ezinho, Bzinho, Ezinho, Bzinho, Ezinho. Os outros 4 gametas, certo? Agora que eu tenho isso aqui, só é juntar, ó. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, tá? Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho. Vou agora mostrar, pra não ficar aqui feioso, né? Porque quando eu boto assim, fica meio feioso. Ó pra aí, gente, que bagaceira. Aí, eu já deixo pronto outro slide, tá? Uma coisinha mais organizada. Isso aqui é só pra vocês entenderem, tá? Como eu já expliquei em outras aulas. Aí, o quadro vai ficar dessa forma. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho, Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho, Bzinho, Bzinho, Ezão, Ezinho, e assim vai, juntando tudinho, certo? Agora, que eu já tenho meu quadro pronto, vamos ver quantos são pretos, quantos são chocolates e quantos são dourados, tá? Vou marcar aqui. Apareceu Bzão, Ezão, é preto, tá? Então, esse é preto, esse é preto, esse é preto e esse é preto, ok? Tem mais algum Bzão, Ezão aqui? Não tô vendo, tá? Não tem. O chocolate, vou marcar aqui de vermelho. Chocolate, ele tem que ser Bzinho, Bzinho, Ezão. Então, esse é chocolate, esse também e esse, certo? E apareceu o Ezinho, Ezinho, que é o alelo, né? Os genes epistáticos, aí eles vão ser dourados. Então, vou marcar de amarelo aqui, dourados, tá? Então, onde apareceu, certo? Aqui, o Ezinho, Ezinho é dourado. Esse é dourado, dourado, dourado. Aqui também, né? Aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho, vamos contar agora. Tenho 4 de 16 pretos, certo? Que a gente simplifica, vai dar 1/4. Tenho 4 de 16 marrons, chocolates, simplificando 1/4 também. E tenho 8 de 16 dourados, simplificando, né? Tenho 50% aqui, 1/2 de dourados. Quando a gente faz aqui a proporção, né? 1/4 de 36 filhotes vai dar 9 pretos.
certo? 1/4 de chocolate de 36 filhotes também vai dar 9 chocolates. E 18, no caso, 1/2 de 36, né? A metade vai dar 18 dourados. Então, a minha resposta, eu volto aqui, é a letra B, certo? Letra B. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui tá os nossos genótipos, ó, só para vocês lembrarem. Preto, Bzão, Ezão, marrom, chocolate, Bzinho, Bzinho, né, que é o recessivo, Ezão. E o dourado vai aparecer o Ezinho, Ezinho. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí da aula, tenham compreendido mais esse caso de interação gênica e seja de grande ajuda para as resoluções das questões de vocês, tá? De segunda lei. Então, a gente se vê em mais uma próxima aula, certo? Conto com vocês. Até mais, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, entre aí em contato, tá bom? Tchau, tchau, gente.